Olá, sou a professora Gislaine Guilhermino. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de validação tecnológica em projetos de desenvolvimento e vamos tratar, então, da área biomédica, das etapas da pesquisa, do desenvolvimento e de inovação e também do processo de P&D e de produção em fitomedicamentos e fitoterápicos. A utilização de produtos fitoterápicos, como a utilização de qualquer outro medicamento, ela deve estar embasada em dados experimentais comprobatórios de que o risco que você vai submeter às pessoas que façam uso daquela medicação, eles serão suplantados pelos benefícios que possam advir. Então, nessa etapa, nós realizamos uma avaliação primária, ou seja, nós começamos esse estudo com as atividades de avaliação do screening in vitro, ou seja, são estudos realizados em células, não em animais, não são estudos ainda em vivo, e depois, então, para um estudo de validação de atividade, ou seja, primeiro nós identificamos o alvo, né, biológico, a atividade, e depois nós validamos essa atividade. E a partir daí, nós partimos então para os estudos pré-clínicos e para os estudos clínicos, onde nós vamos avaliar de fato a eficácia daquele potencial que nós observamos na avaliação primária e questões relacionadas então à segurança. Eu coloquei aqui algumas normativas, assim, o marco regulatório vigente para essa área. Não entrarei em detalhes com relação a todas essas legislações, mas é importante que vocês depois busquem, porque, como eu disse, nas outras áreas do conhecimento, cada uma delas possui parâmetros e legislações específicas. Então, com relação ao estudo farmacodinâmico, o estudo farmacodinâmico, ele tem por objetivo comprovar aquilo que motivou o nosso estudo, ou seja, aquela atividade. Ele vai fazer uma relação da dose e efeito, ou seja, se eu utilizar uma dose de 100 miligramas, eu tenho um efeito. Se eu aumentar a dose, será que eu aumento o meu efeito? Ou será que se eu aumentar muito, o meu efeito diminui? Então, é esse tipo de correlação que nós fazemos durante a avaliação farmacodinâmica. Aqui, nesse caso, nós devemos levar em consideração as espécies que são mais sensíveis a esse tipo de estudo, a via de administração que será estudada, isso em função do medicamento que se pretende desenvolver e da atividade da patologia que está sendo estudada, e estabelece, então, a relação dose-efeito e também a latência desse efeito, ou seja, quanto tempo depois esse medicamento ou essa substância ou esse extrato vegetal, ele começa a demonstrar atividade biológica. Nós temos algumas limitações nessa etapa, que é a questão da solubilidade e da quantidade de material. Na fitoquímica, nós conseguimos isolar quantidades muito pequenas de princípios ativos, e a farmacologia, normalmente, ela demanda quantidades maiores de princípio ativo para a realização desses testes. Então, esse é um dos gargalos do desenvolvimento. Uma outra questão é a solubilidade. A maioria das substâncias ativas, elas são insolúveis ou pouco solúveis em água. Elas são solúveis em solventes orgânicos. E esses solventes orgânicos, a maioria deles causa alguma interferência nesses estudos farmacológicos. Então, é preciso também ter cuidado com relação ao solvente que nós vamos utilizar na hora da realização desses estudos. Os estudos farmacocinéticos, eles servem para avaliar o destino do fármaco, do medicamento, depois da sua administração no animal de experimentação. Ou seja, na farmacocinética, nós vamos avaliar a absorção, o metabolismo e a excreção desse fármaco, já num estudo em vivo, da mesma forma que a farmacodinâmica, né? Então, nós vamos verificar a velocidade, a intensidade de absorção, a distribuição no organismo, como é que ela acontece. Então,
Todos esses são parâmetros importantes para a gente determinar a eficácia desse produto que nós estamos desenvolvendo e também a sua relação com a toxicidade. Ainda, né? Então, como eu disse, o conhecimento desses dados farmacocinéticos, ele permite, então, antecipar esses efeitos tóxicos, né? Com a administração de doses repetidas, ele também permite que a gente calcule a frequência necessária de administração daquele fármaco, daquele medicamento, para que a gente tenha um nível plasmático estável para que a gente consiga aquela determinada atividade farmacológica. Então, a partir desses estudos, nós fazemos uma extrapolação com relação à dose e à toxicidade para uso em seres humanos. Os estudos toxicológicos, eles vão indicar, por outro lado, a confiança que nós vamos depositar naquele medicamento que nós estamos desenvolvendo. Né? E que então vai ser posteriormente administrado na espécie humana. A princípio, os estudos toxicológicos são realizados também nessa primeira etapa, na pré-clínica, em animais experimentais. E também eles eles mantêm essa relação da farmacodinâmica e da farmacocinética, essa relação dose-efeito e a relação causa-efeito, ou seja, a quantidade que você está administrando, quanto maior a toxicidade ou não, ou seja, tudo isso é observado durante a realização desses estudos. Quais são as espécies mais utilizadas para os estudos toxicológicos? Então, nós utilizamos roedores, né, normalmente camundongos e ratos, sempre num número, né, numa amostra considerável, né, suficientemente grande para que a gente possa depois fazer uma análise estatística confiável e segura, sempre utilizando a questão do gênero, ou seja, utilizamos machos e fêmeas. Podemos utilizar também cães e porcos, que são aí animais não roedores, e primatas não humanos, em alguns estudos complementares que são especiais e que às vezes se fazem necessários. E nós devemos considerar aí o número de animais que nós devemos utilizar. Os comitês de éticas, eles têm sido cada vez mais eles têm restringido cada vez mais aqueles experimentos que utilizam um número muito grande de animais, metodologias que provoquem algum tipo de sofrimento ao animal durante a experimentação. Então, tudo isso é regulado pela CEUA, ou seja, pelos comitês de ética de cada instituição. Então, realizados os estudos farmacológicos. Então, nós avaliamos, nós validamos, nós avaliamos a toxicologia, ou seja, ele não é tóxico, nós já temos uma relação de dose e efeito, então nós partimos para o estudo em seres humanos, então para os estudos clínicos. Os estudos clínicos, eles então vão comprovar esse potencial terapêutico, mas agora na espécie humana. Então, ele é dividido em fases, em fase 1, fase 2, fase 3 e estudos de fase 4. Na fase 1, nós utilizamos um número pequeno de voluntários sadios. Vejam que nós testamos o medicamento aqui, não em pessoas que têm aquela patologia para a qual nós estamos desenvolvendo o medicamento, mas em voluntários sadios. E nós vamos obter, então, aqui dados referentes à farmacodinâmica, ou seja, a relação dose e efeito, com relação também à farmacocinética, ou seja, como ela vai ser metabolizada, absorvida, excretada numa pessoa sadia, numa pessoa que não tem aquela patologia. Nos estudos de fase 2, nós também utilizamos um número reduzido de pacientes, cerca de 10 a 15 pacientes, mas agora nós fazemos o tratamento em pessoas que têm aquela patologia para a qual nós estamos desenvolvendo o medicamento. E nesse caso, nós vamos analisar
como essa patologia interfere na farmacodinâmica e na farmacocinética. Vamos observar também outros critérios, por exemplo, como a interação com outros medicamentos, né, de uso simultâneo que essas pessoas possam fazer uso. Nos estudos de fase 3, nós utilizamos um número de pacientes um pouco maior e são também estudos mais prolongados. E já tem mais como objetivo a comprovação da segurança e da efetividade do tratamento. No caso, a determinação da menor dose eficaz e a utilidade realmente desse medicamento quando comparado a uma substância de referência, ou seja, um fármaco que já tem aquela atividade, e também a um placebo. Então, os estudos de fase 4. Os estudos de fase 4, normalmente eles acontecem quando a droga ela já é lançada no mercado. Ele acontece paralelamente com a etapa de comercialização. Os estudos de fase 4, eles envolvem um grande número de pacientes, né, para comprovação clínica dessa indicação terapêutica, né, desse novo fármaco. E essa é uma execução mais cara, mais difícil. Normalmente são estudos multicêntricos que acontecem em ambulatórios. Nós temos aí estudos cruzados, duplos cegos, que envolvem diversas instituições em diversos locais. No Brasil, nós temos poucas instituições capazes de executar esses estudos clínicos. São poucas as estruturas destinadas à realização de estudos clínicos. E essa é uma etapa importante, sem a qual nós não podemos, então, colocar esse produto no mercado. Então, nós tivemos uma visão, um panorama geral do mercado, do cenário, das áreas do conhecimento importantes para a validação tecnológica, a botânica, a agronômica, a química, a farmacêutica, a biomédica, né, com os estudos farmacológicos e toxicológicos e estudos clínicos. E agora, de uma maneira geral, nós temos aqui um resumo, né, tanto do processo de P&D quanto do processo de produção de medicamentos. Então, nós começamos com a fase de descoberta, onde nós fazemos a bioprospecção, né? Nós fazemos aquele screening na farmacologia, validação de eficácia, os estudos pré-clínicos, tudo isso está na fase de descoberta. A partir daí, nós vamos para o desenvolvimento, onde nós temos que fazer o quê? O scale-up, a transposição de escala. Nós estamos trabalhando até agora na fase de descoberta numa escala laboratorial, em quantidades pequenas. Então, na etapa de desenvolvimento, nós já começamos a alterar os parâmetros com relação a essa transposição de escala, a trabalhar com volumes maiores na extração, na produção da matéria-prima, em todos os segmentos, em todas as áreas do conhecimento. Então, a partir daí, nós vamos, então, para a produção, né, onde nós consideramos, então, a questão dos processos industriais, da viabilidade, né, a viabilidade técnico-econômica, e, então, para a parte de comercialização, onde entra a questão do registro, do marketing, do pós-marketing. Importante ressaltar também, aqui nós temos uma visão só do ponto de vista da P&D, de que a P&D e a validação, ela não acontece de forma linear. Então, a gente coloca de uma maneira linear, de que a gente passa da pesquisa básica para a pesquisa aplicada e daí para o desenvolvimento tecnológico, de que nós começamos com a botânica e vamos passando para a agronômica, para a fitoquímica, para a farmacêutica, mas na prática não é isso que acontece. Isso só é utilizado para fins didáticos. Na prática, esse processo de pesquisa ele não é linear. Então, nós
estamos aqui na botânica, vamos para a agronômica, vamos para a química, temos que voltar lá para a agronômica para mexer em algum parâmetro. Nós estamos ali na farmacologia, não deu atividade, voltamos para a química. Então, nós temos feedbacks constantes. Então, não é uma atividade linear. E aqui alguns fatores que eu gostaria de ressaltar com relação a essas etapas, que, como eu já disse, são apenas para fins didáticos. Então, na etapa de pesquisa básica, o que é importante chamar a atenção? Nós trabalhamos numa escala laboratorial. Fazemos basicamente o screening químico e biológico. Então, a validação tecnológica nessa etapa se resume praticamente a esse screening químico e biológico. Nós definimos o alvo biológico terapêutico e identificamos os constituintes químicos da matéria-prima. Nós trabalhamos aqui com pequenas quantidades, tanto de planta, ou especialmente da planta, da matéria-prima vegetal, porque aqui nós estamos na pesquisa básica, então nós coletamos, nós não estamos trabalhando ainda com uma espécie já domesticada e que já está sendo produzida numa escala maior. Aqui nós fazemos avaliação na pesquisa básica da citotoxicidade e o levantamento da patenteabilidade, que são critérios importantes. Então, deu que aquela espécie é citotóxica, então eu vou direcionar para um outro tipo de pesquisa. Ela é tóxica para a célula, então talvez ela não possa ser utilizada para o desenvolvimento daquele medicamento. Ou então não, ela é tóxica, então ela pode ser utilizada talvez como antitumoral ou anticancerígena. Então, dependendo desse resultado, nós orientamos ou reorientamos a nossa pesquisa. E a patenteabilidade, que é super importante. Por quê? Porque aqui nós vamos verificar, já no estágio inicial, se tudo aquilo que eu estou pensando em desenvolver, se depois lá na frente eu vou patentear. Porque se eu quiser depois fazer uma transferência de tecnologia para a indústria, isso eu estou falando enquanto uma instituição de ciência e tecnologia, essa indústria ela só vai querer comprar aquela tecnologia, a tecnologia relacionada à produção daquele medicamento, se ela tiver a patente daquele produto. Então, muitas vezes, o pesquisador ou aquela pessoa que trabalha no desenvolvimento e na validação não tem esse cuidado de fazer a busca da patenteabilidade e lá na frente, quando ele já se desdobrou tanto em esforços intelectuais e já consumiu recursos humanos, material de consumo e outros tipos de recursos, e lá na frente ele verifica que aquilo lá já foi feito ou já foi patenteado. Essas informações, elas são fáceis de serem buscadas, tem sido uma estratégia agora das ICTs, dos Institutos de Ciência e Tecnologia, sempre começar um estudo relacionado às espécies vegetais e a produtos naturais, começando com um bom levantamento bibliográfico e com um bom estudo de patenteabilidade. Ainda na etapa de pesquisa básica, no final dessa etapa, é importante realizar um estudo de viabilidade técnica e econômica. Então, assim, com esses dados preliminares, a gente chega à conclusão de que vai ser viável tecnicamente produzir esse medicamento. Nós tivemos um caso aqui na Fiocruz de um produto, por exemplo, que era um fitoterápico que era desenvolvido a partir da casca de uma árvore que era centenária. Então, seria viável tecnicamente nós produzirmos esse medicamento? Muito provavelmente não. Porque uma árvore centenária, ou seja, ela demora centenas de anos para crescer. Para desenvolver um fitoterápico, eu não vou utilizar a molécula isolada, eu vou utilizar o extrato vegetal. Como é que eu vou conseguir acesso a essa matéria-prima? Isso seria muito difícil. Então, esse estudo ele é importante para a gente direcionar os nossos caminhos, as nossas pesquisas e as nossas etapas de desenvolvimento. Então, a pesquisa básica, ela, em sua maioria, ela é realizada em centros de pesquisa acadêmicos, não dentro da indústria, especialmente aqui no Brasil. Fora do Brasil, algumas farmacêuticas elas têm essa característica de investir na P&D. No Brasil, nós ainda não temos.
né? E surgem aqui nessa etapa, na pesquisa básica, os primeiros gargalos do desenvolvimento. A fase 2, que seria na etapa de pesquisa avançada ou no pré-desenvolvimento, nós saímos do screening, vamos para os estudos em vivo e fazemos então aqui a definição de concentração da substância pura ou do extrato que nós vamos utilizar. Então, nós realizamos aqui aqueles ensaios de dose e resposta, como eu disse anteriormente. E os primeiros estudos de toxicidade aguda, aqui na etapa de pesquisa avançada. Aqui nós já começamos a avaliar a questão da disponibilidade da matéria-prima, a questão do processo de produção da matéria-prima vegetal, ou seja, se no caso de nós desenvolvermos o produto, então haverá quantidade suficiente dessa matéria-prima para cobrir essa demanda? Também na etapa de pesquisa avançada, nós realizamos um novo estudo de viabilidade técnico-econômica. Então, esse estudo, ele acompanha todo o processo de desenvolvimento e de validação. É uma etapa que também continua fortemente relacionada à academia, né? E uma das maiores dificuldades aqui nesta etapa é a utilização de protocolos que serão aceitos posteriormente para o registro daquele medicamento ou daquele fármaco. Não que os nossos pesquisadores não utilizem protocolos corretos ou protocolos adequados, mas são protocolos que muitas vezes eles são aceitos ou são viáveis para a publicação de um paper, de um artigo científico, mas que para fins de registro muitas vezes não são aceitáveis. Por isso que a gente sempre, como pano de fundo, mantém a questão da legislação específica para o registro dos fitomedicamentos e dos fitoterápicos. Quando nós entramos na etapa 3, que é a etapa do desenvolvimento tecnológico, então, nós já passamos aqui a trabalhar em volumes maiores, ou seja, aqui nós fazemos a obtenção, a produção e controle de qualidade da matéria-prima. A gente faz tudo isso no início do desenvolvimento tecnológico. Esse desenvolvimento, todo esse estudo, ele acontece a partir de um lote único padronizado, ou seja, nós coletamos ou produzimos uma quantidade grande de matéria-prima e todos os estudos serão realizados com aquele mesmo lote de matéria-prima. Aqui, nesta etapa de desenvolvimento, é que nós realizamos os estudos de formulação e de estabilidade e também que nós estabelecemos o controle da qualidade para o produto final, tanto o controle da qualidade, tanto o químico quanto o microbiológico. Nessa etapa também, nós complementamos com alguns estudos farmacológicos, naquilo que ainda se faz necessário, mas já com a substância pura ou com extrato já padronizado a partir da produção pelo lote único. Os estudos de complementação toxicológica também já com a substância pura ou com extrato padronizado. Então, nós saímos da toxicidade aguda e no desenvolvimento já vamos para a toxicidade subaguda ou crônica. Realizamos aqui os estudos de tecnologia, os estudos clínicos e, se for o caso, então, aqui é que nós vamos negociar a questão da transferência de tecnologia, se nós não temos interesse em produzir esse medicamento in-house. E a parte de registro também, ela se enquadra dentro da etapa do desenvolvimento tecnológico. Quais são os principais gargalos em cada uma dessas etapas? Então, primeiro, é a questão do acesso ao patrimônio genético, que vem sido uma questão abordada por todos os pesquisadores dessa área, que tem sido cada vez mais difícil acessar o patrimônio genético. A questão de que a academia, ela tem uma dificuldade de acessar as informações de mercado. Então, por exemplo, nós vemos muitas vezes um grupo que está trabalhando ali com uma patologia que já existe no mercado, por exemplo, 5 ou 10 drogas e medicamentos com uma atividade fantástica
para resolver aquele problema. Então, será que há necessidade, por exemplo, de introduzir mais um medicamento para aquele alvo terapêutico, se não é, se o mecanismo de ação não é diferente, ou seja, se é pelo mesmo mecanismo de ação, será que vale a pena? Na fase 2, né, que é essa fase da pesquisa aplicada, nós temos alguns outros gargalos, por exemplo, a questão dos padrões fitoquímicos. A maioria dos padrões que nós utilizamos aqui no Brasil, eles são importados. São caros e possuem um alto custo. Uma outra questão é de que nós não temos marcadores para as espécies nativas, para espécies genuinamente nacionais, o que dificulta ou praticamente inviabiliza o controle de qualidade de medicamentos produzidos a partir de espécies nacionais. O que é que nós precisamos fazer nesse caso? Em paralelo ao processo de desenvolvimento, né, quando na etapa fitoquímica, nós trabalharmos no desenvolvimento das substâncias químicas de referência para as espécies nativas, nacionais. Ainda na fase 2, um dos gargalos é a toxicologia pré-clínica, né, porque nós temos poucas estruturas no país voltadas para a execução desses estudos toxicológicos mais robustos, né? O que também, como são poucas as instituições que realizam, então o processo ele acaba ficando mais lento, mais moroso e com um custo um pouquinho maior. Importante aqui também considerar como gargalo a questão das boas práticas de laboratório, porque o que nós vemos por aí é muitos laboratórios que não utilizam as boas práticas, e isso vai inviabilizar lá na frente a questão do registro do medicamento. Na fase 3, nós temos alguns outros gargalos, que seriam, por exemplo, a questão do escalonamento da transposição de escala, que é difícil, são poucas as estruturas no Brasil disponíveis para esse tipo de estudo. O estabelecimento do lote único também é uma dificuldade, né? E os requisitos de boas práticas de fabricação, eles devem ser seguidos na produção dos lotes que serão utilizados nos testes clínicos, ou seja, o lote único, ele não é só para a etapa de desenvolvimento com os estudos em animais, mas ele vai seguir também para a produção de toda aquela batelada de medicamentos que vai seguir depois para o estudo clínico em seres humanos. Os estudos clínicos são geralmente demandados pela indústria e executados por grupos especializados. Então, na prática, o que nós conhecemos em relação a fitoprodutos, a produtos naturais, é que até a etapa de pesquisa aplicada a academia realiza. Então, quando a gente já tem aquele pacote quase completo e o produto quase pronto, a indústria entra como parceira e segue, então, com a realização dos estudos clínicos. O controle da qualidade também é complicado no país, porque também nós temos poucas estruturas habilitadas para a realização desse serviço, mas atuando assim na lógica dessa interação com a indústria. Alguns outros gargalos que nós podemos aqui citar, né, com relação à infraestrutura industrial para a produção de extratos vegetais no Brasil, que é praticamente inexistente, ou seja, nós temos poucas empresas que trabalham com extratos vegetais. Poderia citar uma ou duas que são empresas que trabalham muito bem com extratos de qualidade, mas são realmente muito poucas. Aqui a questão dos padrões de referência também impactam na fase do desenvolvimento tecnológico, ou seja, a ausência dos padrões para as espécies nativas. E a questão da transferência de tecnologia não é necessariamente um gargalo, mas é uma área que nós ainda não dominamos muito bem, que nós precisamos, então, de um amadurecimento e de um pouco mais de experiência nesse segmento. Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula
número 3, e nós voltaremos então com a aula 4, onde nós vamos abordar um pouquinho das políticas públicas relacionadas ao segmento dos fitoprodutos. Até lá!